como o coronavírus afetou a cerveja Corona em 2020. A pandemia global do coronavírus, ou Covid-19, causou uma crise econômica mundial, afetando alguns países mais do que outros. Mas como a cerveja Corona foi afetada pela pandemia, coincidentemente com o mesmo nome, o vírus impulsionou as vendas da cervejaria, ou as deixou no fundo do barril. Portanto, vamos dar uma olhada nos números, para ver como a pandemia afetou as vendas da cerveja Corona. O coronavírus afetou as vendas da cerveja Corona. A Corona pertence à maior fabricante de cerveja do mundo, AB InBev. A cerveja mexicana, Corona, era a cerveja mais valiosa do mundo, acima da Heineken e da Budweiser. A cerveja Corona é a cerveja importada mais vendida nos Estados Unidos desde 1998. Porém, com seu nome associado a algo tão negativo, não seria surpresa se suas vendas mudassem. Muitos pensaram que seu homônimo causaria uma queda nas vendas. No entanto, esse não foi o caso globalmente. Houve uma queda de 12% na receita no primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas surpreendentemente as vendas permaneceram estáveis ao longo do restante do ano. Isso fez com que a cerveja continuasse em primeiro lugar na lista das melhores cervejas do mundo. Como as vendas foram afetadas no início da pandemia? Em fevereiro de 2020, as vendas da cerveja Corona caíram na China. A AB InBev perdeu cerca de 200 milhões de dólares devido à falta de vendas quando a pandemia começou. A queda nas vendas foi referente à redução da atividade e a ida ao exterior. O Ano Novo Chinês é uma época importante do ano para as vendas de álcool. Isso foi afetado pelas restrições do coronavírus. Menos pessoas indo a bares e restaurantes, o que representa um alto percentual das vendas da cerveja Corona. Nessa época, muitas outras marcas de cerveja experimentaram um declínio semelhante nas vendas. Portanto, presume-se que a associação do nome não foi o motivo da queda nas vendas. Qual foi a causa da mudança nas vendas então? Embora você possa concluir que a associação de nomes foi o catalisador para a queda nas vendas, na verdade não foi o principal motivo. No final de 2019, Corona tornou-se disponível em todo o Reino Unido e muitos outros países. Isso significou que as vendas de cervejas Corona em bares e restaurantes dispararam no final de 2019. Quando a pandemia atingiu, globalmente tudo fechou, incluindo bares e restaurantes. Isso significava que essas vendas foram perdidas, pois a maioria dos locais não tinha permissão para servir bebidas alcoólicas durante os bloqueios. As vendas de cerveja Corona em supermercados permaneceram consistentes ao longo do ano em todo o mundo. Apenas 4% dos bebedores de cerveja Corona disseram que não beberiam a cerveja por causa de seu nome associado à pandemia. Portanto, a conclusão a ser tirada disso é que, embora tenha havido uma queda nas vendas, isso teve muito pouco a ver com o seu homônimo e mais com as restrições. Como uma cerveja e um vírus acabaram com o mesmo nome. A palavra corona é usada para descrever uma parte do corpo que se assemelha a uma coroa. Corona significa coroa em espanhol. O coronavírus obteve esse nome devido ao formato do próprio vírus. Quando observadas ao microscópio, as partículas parecem uma coroa, e assim que o nome foi dado. Tanto o vírus, quanto a cerveja, receberam o nome de sua aparência, ou, no caso da cerveja, a imagem de marca de uma coroa. Este link infeliz é mais proeminente na língua inglesa, pois corona não faz parte da linguagem diária. Bem, não era antes de 2020, pelo menos. Isso significa que a ligação entre os dois é mais provável de se destacar para falantes de inglês do que de espanhol. Como a marca foi afetada pelo coronavírus? No início de 2020,
Quando o Covid-19 estava emergindo e se espalhando pelo mundo, muitos memes foram criados com a marca da cerveja Corona. As pessoas estavam usando suas habilidades no Photoshop para editar e brincar com o logotipo da cerveja Corona. Imagens como garrafas de cerveja Corona em formato de coronavírus apareceram na internet. Embora tenha começado como uma piada, isso foi um catalisador da associação da cerveja com o vírus. Muitos viram isso como um link negativo. No entanto, não foi o suficiente para interromper as vendas de cerveja em todo o mundo. Para concluir, portanto, embora a empresa mãe da cerveja Corona, AB InBev, experimentou um declínio na receita no início de 2020, não pelos motivos esperados. As pessoas não pararam de comprar a cerveja por causa da associação do nome negativo com o coronavírus. As vendas diminuíram por causa da acessibilidade. A pandemia global fez com que muitos países entrassem em confinamento, o que significou o fechamento de bares, restaurantes e pubs. Restrições à atividade fizeram com que o acesso para beber ou comprar cerveja diminuísse, e as vendas caíssem. Portanto, em 2021, a cerveja Corona continua a ser a cerveja mais valiosa do mundo, com um índice de vendas consistente.